Olá, sejam bem-vindos ao Instituto de Desenho Instrucional para mais uma quarta-feira de conteúdos que agregam valor, qualidade, inovação à sua rotina de trabalho, ou seja, com educação corporativa, com educação digital. E com certeza hoje nós vamos tratar de um assunto que está literalmente pulando nas telas dos computadores, dos smartphones, que é o metaverso, né, de maneira mais ampla, a aprendizagem imersiva com realidade virtual, realidade aumentada, vídeos 360, realidades mista e com o metaverso. Eu acho que o nosso primeiro grande desafio, dentro desse bate-papo, é entender o que é esse contexto de aprendizagem imersiva, né? De maneira geral, nós podemos considerar que esse contexto de aprendizagem imersiva é uma abordagem, né, de ensino e aprendizagem, uma relação de ensino e aprendizagem que está construída através da integração da tecnologia com os vários métodos que existem por aí para a educação, né? E essa conexão entre as práticas educacionais ativas, né, e a tecnologia proporcionam ambientes de aprendizagem altamente realistas, altamente estimulantes e que efetivamente colaboram para que o processo de aprendizagem dos nossos alunos sejam experiências de aprendizagem mais assertivas, não é mesmo? Mais significativas. Dentro dessa abordagem da aprendizagem imersiva, né, eu acho que é impossível a gente trazer esse conceito sem passar por essa informação, que é com certeza uma das principais características que diferenciam e identificam esses contextos de aprendizagem imersivos, né. Então, é importante que a gente saiba que a aprendizagem imersiva, ela coloca o aluno em um ambiente onde ele está cercado pelo material que está aprendendo. Então, nós estamos falando de contextos em que o aluno vive, experiencia através de diversas técnicas, como, por exemplo, simulações, role and play e várias outras possibilidades, mas que ele efetivamente está introduzido nesse contexto de aprendizagem, né? Ele envolve, insere o aluno para que ele possa aprender melhor. Então, está pensando em um contexto realístico, um contexto que imita, que simula o mundo real na maioria aí, na grandiosidade de riquezas de detalhes, tá? Diferente do que acontece aí no processo de aprendizagem mais tradicional, a aprendizagem, né, imersiva tem algumas características que são, exclusivas desse tipo de aprendizagem imersiva, né. Acho que o primeiro deles é pensar que é um processo de aprendizagem mais envolvente e com possibilidades de prender a atenção do nosso aluno por mais tempo. Então, é, é natural que por si só a aprendizagem imersiva atraia e mantenha a atenção dos alunos por muito mais tempo, porque obviamente é mais envolvente, né? Diferente dos métodos tradicionais, que de repente podem deixar o processo mais monótono, chato, o aprendizado imersivo faz com que os alunos que eles sintam que estão no meio da ação, justamente porque a principal característica é cercar o aluno daquilo que ele está aprendendo, né? Então, dentro desse contexto da aprendizagem imersiva, né?
Existem muitas possibilidades, né? A construção de cidades virtuais, a apropriação, né, de simuladores, a possibilidade de aprendizagem baseada em games. Então, tem-se aí muitos caminhos de proporcionar essa experiência imersiva, né? Uma segunda característica que é bem importante é que proporciona uma experiência mais realista para o aluno. Eu não estou falando para o aluno imaginar um contexto de um semiárido que está no estado X. Não, eu levo o aluno para esse contexto através das realidades imersivas. Ele estará virtualmente, ele enxergará virtualmente esse contexto que eu estou pedindo para ele explorar. Então, sai do imaginário e vem para a realidade virtual, né? Então, é, em um ambiente de sala de aula virtual, o aluno passa sentado ali na cadeira. No ambiente de um contexto de aprendizagem imersivo, os alunos estão em ambientes simulados no mundo real, onde eles podem interagir com outras pessoas, eles podem interagir com os objetos, como eles fazem cotidianamente na sua vida. Então, esse tipo de aprendizagem é altamente benéfico para os assuntos que exigem exploração prática, não é mesmo? E por fim, já que eu estou falando de exploração prática, né, a aprendizagem imersiva permite esse aprendizado prático. E esse é uma das principais vantagens do aprendizado imersivo, né? É claramente, objetivamente, proporcionar esse aprendizado prático. Então é importante que a gente entenda que contextos de aprendizagem imersiva, os alunos têm aí uma melhor oportunidade de explorar, de experimentar, de descobrir aí várias coisas novas, né. Então, existem muitas evidências de que esses contextos imersivos proporcionam maneiras muito mais eficazes de aprender, né, muito mais envolventes, mais realistas, mais práticas e o aluno aprende aí com maior satisfação. Dentro desse contexto, né, das ferramentas de aprendizagem imersiva, existem muitos caminhos. Alguns deles, com certeza, vocês já ouviram falar, de repente até experimentaram, porque aparecem como tendência desde lá de 2016. E o primeiro deles, né, é a realidade aumentada, né? A principal característica de um contexto de realidade aumentada é que explora-se elementos do mundo real com elementos do mundo digital. Eu acho que o principal exemplo que a gente pode compartilhar sobre realidade aumentada não é nenhum exemplo educacional, mas que com certeza todo mundo já ouviu falar, que é o Pokémon Go, né? Quem é que não lembra ali por volta de 2016, 2017, a febre que foi, né? O que era aquilo? Realidade aumentada, né? Os ambientes existiam no mundo real, tal qual apareciam na tela dos nossos smartphones, e os Pokémons, eles só existiam no telefone, nessa interface de interação entre o mundo real e o mundo virtual. Tem muito potencial para a educação. Já tem vários projetos que usam realidade aumentada e de todos os contextos aí de aprendizagem imersiva é que tem o custo mais próximo aí de contextos corporativos, né? Não é um custo tão alto a ponto de inviabilizar os projetos, tá? Junto com realidade aumentada, aparece realidade virtual, né? E os óculos têm uma razão de ser, né? Eles precisam vedar o que está acontecendo no mundo real, porque dentro de um contexto de realidade virtual, é, é 100% computacional.
você precisa ficar imerso, né. Você precisa estar conectado com esse contexto computacional que é criado, reproduzido através aí dos óculos Rift, né. Tem bate-papos que fizemos exclusivos sobre realidade aumentada e realidade virtual. Se você ainda tiver dúvida, procure aqui no nosso canal, vá no blog do instituto, existe conteúdo específico sobre esses 2 contextos de aprendizagem imersiva, tá. Um próximo contexto, né, para aprendizagem imersiva, são contextos de realidade mista, né. Esses têm crescido de maneira exponencial e muitas vezes a gente fica tão preso no virtual com o aumentado que a gente nem lembra da realidade mista, né. A realidade mista está em franco desenvolvimento, né. Contextos que permitem a interação aí com diversos processos de aprendizagem, com contextos 3D, né, com possibilidade de você interagir com avatares, com hologramas, né. A gente tem visto aí a franca expansão da utilização de hologramas para os mais diversos contextos. Então, é também, com certeza, uma possibilidade aí de a gente pensar, né, em como é que isso poderia, ser utilizado para contextos educacionais, né. Depois, outra possibilidade para aprendizagem imersiva são os filmes 360 graus, né, sensacionais, colocam o nosso aluno como focal point, né, dentro de um contexto simulado, em que ele tem controle, ele tem possibilidade de vivenciar essa experiência, então é bem bacana, né. Muito comum, por exemplo, em vários jogos, contextos de aprendizagem de simulação, né, bem bacana. E também tem um custo, se comparado com realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, um custo mais, bacana também, né. E por fim, gente, mas não menos importante, tem o famigerado metaverso, né. E aí agora a grande discussão, vai pegar, não vai pegar, é uma tendência que tem aplicação, não tem aplicação, é muito caro, não é caro, tem tecnologia, como é que é esse avatar, né. Estamos todos ansiosos para descobrir o que é que vai acontecer com esses contextos de metaverso. Outro dia nós batemos um papo aqui mesmo no canal do Instituto sobre o metaverso, sobre o que é, as possibilidades, os principais desafios que ainda estão associados aí com a tecnologia, né? Mas o metaverso é um contexto totalmente virtual, totalmente computacional, em que você existe dentro do metaverso, que é um cyberespaço, né? Então, é uma super aposta aí da Meta, né, do antigo Facebook. Várias empresas estão investindo no metaverso, já existem muitas experiências, então precisamos aí ficar bem atentos para entender onde na educação a gente pode aplicar, né, pode de repente, ter insights bacanas para proporcionar essa experiência de aprendizagem que é realmente, empolgante, né, entender se realmente é uma casa certa para aprendizagem, né, mas principalmente entender se efetivamente, eh, é uma demanda realizável no médio prazo, se essa demanda vai acontecer e se a gente vai ter competência para atender, certo? Quando a gente fala aí em contextos de aprendizagem imersivos, né, às vezes a gente encontra pessoas que acham isso um pouco futurista, distante, mas não, são coisas que já acontecem no nosso dia a dia, né. E aí, eu acho que uma das grandes discussões entender se a sua organização, se a sua escola, né,
se a sua área de treinamento, se a sua área de desenvolvimento está pronto para esse contexto de aprendizagem imersiva, né. Está pronto, né. E acho que o primeiro desafio é nós efetivamente construirmos uma análise de necessidades para especificamente treinamentos imersivos impactantes, né. Entender se tem demanda, né, entender se estamos prontos, entender o nosso aluno, né. Então, de maneira geral, as organizações têm uma habilidade única, né, de avaliar o que elas precisam ou não precisam. Então, é impossível você pensar em qualquer tipo de inovação, seja ela uma inovação disruptiva, seja ela uma inovação complementar, né, sem passar por esse contexto de análise contextual, né, sem esse período de avaliação mesmo, de levantamento de necessidade para esse tipo de treinamento, para essa tecnologia, tá? Tem uma regra, gente, que é a regra número um para você avaliar se a sua empresa, se a sua organização, se a sua escola está pronta para um contexto de aprendizagem imersiva, né. Ela é simples, direta e não deixa dúvidas, né. E essa primeira regra é: não siga o objeto brilhante. Não faça porque é uma tendência. Não faça porque outras empresas estão fazendo. Não tente imitar a experiência do outro. Você precisa cumprir essa análise de necessidades. Ó, tem muitas tecnologias, recursos interessantes que surgem todo santo dia. Nós sabemos quais são mais fáceis de aplicar, mais fáceis de a gente fazer. Mas uma jornada que envolve um contexto de realidade imersiva, como o metaverso, por exemplo, começa com um passo atrás, um passo que todo líder de aprendizagem, um designer instrucional, precisa cumprir, que é a análise contextual, a análise das necessidades. Nós precisamos conversar com a área estratégica, com os alunos, com os fornecedores e entender se realmente é uma demanda, se é vital, se é possível, né? Antes de sair por aí só adotando tecnologia porque é uma tendência, mas de repente essa tendência é totalmente descolada estrategicamente dos seus objetivos de aprendizagem, descolada do teu público-alvo, vai fazer sentido nenhum, a não ser um empecilho de aprendizagem, né. Então, você precisa de metaverso? Análise contextual, né. Além da análise contextual, existem aí 7 etapas para que você construa a sua jornada de aprendizagem imersiva, que você realmente avalie se ela é necessária, né. Então, a primeira, né, essa primeira etapa nesse contexto de avaliação do preciso de uma aprendizagem imersiva, é que você precisa explorar as necessidades do seu negócio. Então, faça uma leitura sobre as necessidades atuais do negócio, sobre quais são os próximos passos, as competências que as suas áreas, que seus colaboradores precisarão desenvolver. Entenda sobre os parceiros do negócio, né, os stakeholders, as partes interessadas e observe, observe, leia, né? Observe realmente se é uma necessidade que existe, né? Depois, encontre essa necessidade, né? Se lembre dela, né? Juntamente com as pessoas que compõem esse cenário, né? É importante que a gente identifique as lacunas de desempenho, as brechas de desempenho que poderão ser preenchidas com experiências imersivas, né. Você precisa entender lacunas de desempenho, versus o que os alunos deveriam fazer. A diferença entre as 2 coisas
É uma brecha, é uma lacuna que você precisa mapear e avaliar quais delas podem ser atendidas aí, eh, com realidades virtuais, com realidade aumentada, com realidade mista, com um filme 360, com metaverso, tá? Então olha só, questões que você precisa de repente pensar. Como é que você constrói um programa de aprendizagem no metaverso que atenda os objetivos de aprendizagem e desempenho? Qual a melhor experiência de aprendizagem, tecnologia e modalidade para alcançar esses objetivos de aprendizagem e desempenho, mesmo que não inclua o metaverso ou outras realidades imersivas, né? Então, cuidado para não ser uma escolha da empolgação e não baseada em dados, tá bom? O terceiro passo é pausa, calma, muita calma nessa hora. Faça uma pausa, se certifique de que a sua estratégia de aprendizagem está definida e alinhavada com a missão organizacional, com o design organizacional, com as estratégias organizacionais da sua empresa. O programa de TD que você está desenhando precisa garantir duas coisas: a adesão do seu aluno e o alinhamento estratégico com os resultados do negócio. Quarto passo, seja exigente. Escolha um objetivo de desempenho único para abordar no metaverso. E tente escolher um que possa gerar o máximo possível de impacto no negócio, né? Então, não, eu quero uma experiência imersiva, vai ser no metaverso? Escolha aquele objetivo super palpável, que já tem os KPIs e as métricas observáveis, que vai ter um forte impacto aí para o negócio, tá? O quinto passo, gente, protótipo. Produto mínimo viável. Tem que fazer. Então, crie um protótipo, né, para abordar aí o objetivo de desempenho escolhido. Né? Você precisa fazer esse teste. Né? Feito esse protótipo, teste e ouça. Convide os seus alunos, convide os envolvidos para experimentar o seu protótipo. Colete os comentários, avaliações, olhe para a experiência de aprendizagem, tá bom? Conheça, né, essas pessoas no próprio metaverso, por exemplo. Observe as reações em tempo real, acompanhe o que, que elas amaram, o que, que foi surpreendente, o que, que foi memorável, o que, que nem foi tão legal, onde é que ficaram presos, né? E por fim, o último passo, implante, avalie e repita. Se o protótipo for promissor, aplique o feedback do seu aluno, que sempre tem, os comentários das partes interessadas, para melhorar ele ao máximo possível e implante. E aí, é sempre implantar, avaliar, repetir. Implantar, avaliar e repetir, né? Então, esses 7 passos vão te ajudar a analisar os resultados. Essa análise de resultados vai te levar a um contexto, eh, que te responde se você precisa de realidade imersiva para sua área de T&D, se você já tem maturidade suficiente tecnológica e de experiência para estar no metaverso ou se ainda pode ir além, né. Então, tudo vai partir das necessidades, da análise das necessidades, da observação do público, do alinhavo estratégico, para que realmente você possa escolher a melhor experiência de aprendizagem imersiva pro seu público-alvo, tá bom? Não sigam objetos brilhantes, façam a tarefa de casa, sigam as 7 etapas, que com certeza você vai chegar num resultado que vai respaldar as suas escolhas enquanto aprendizagem imersiva, tá bom? Muito obrigada por ter vindo compartilhar com o Instituto. É sempre um prazer ter vocês aqui nas nossas quartas-feiras. E nós nos vemos em breve, tá bom?
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.